Livro de Lumières, quarta parte, Uma Alma Sem Paz. Capítulo 5, A Pérola de Bruges. Desde a véspera, Bertie entregava-se a crises de súplicas e choro diante de seu infortunado esposo. Em vão rogara a Louise que pedisse um adiamento para o encontro, a fim de se preparar melhor para a peleja. Procurava explicar-se, rogava-lhe perdão, chegara mesmo a confessar que se deixara seduzir por Ferdinand para salvá-lo, a ele, Louise, de uma morte certa, pois ele estava enfermo, sem recursos para tratar-se, sem um amigo que o socorresse. Mas agora queria o seu perdão, queria novamente o seu amor. Seria preferível que me deixasses morrer de miséria, Bertie, a salvar-me por esse vergonhoso preço. É bom que eu morra, porque depois dessa confissão não me sinto mais animado a viver. A vergonha fustigaria meus passos. Foi por muito amar-te que errei, Luís. Não me foi possível ver-te naquele estado e cruzar os braços. A traição e o perjúrio estão na massa do seu sangue. Fizeste o mesmo com os Lumières, pois se não tivesse insistido tanto para acompanhar-me, eu teria partido só de Steinsburg. Perdoa tudo, Luís. Não suporto a dor de me ver assim acusada por ti. Errei, mas meus erros foram por te amar muito. É tarde para arrepender-se, minha pobre amiga. Eu não te odeio, lamento-te. Tua aflição é falsa. Não tens coração, nunca o tivestes. Feres a todos aqueles que te amam. E agora, vai-te, deixe-me serenar. Preciso de calma para o encontro de amanhã. Preciso pôr papéis em ordem, recomendar em minha alma a Deus. Mas isso é um suicídio, Luís. Queres então matar-te? Fujamos, ainda está em tempo. Suicídio ou não, é inevitável o encontro. Ficarei, morrerei, pouco importa o resto. Ela saiu em lágrimas, amparada por Luciene, que a tudo assistira. E ele pôs-se a rasgar papéis e distribuir com amigos e auxiliares os valores que possuía, excluindo-a neste simulacro de testamento. Como em sonho, ali debruçado sobre a secretária que pertencera a seu pai, reviveu nas telas do pensamento toda aquela sua vida que um duelo estúpido ameaçava destruir. Reviu-se pequenino no regaço de sua mãe em Steinsburg, onde os campos eram floridos e os camponeses dedicados. Reviu o vulto austero do pai, que tanto o amara e se sacrificara por ele. Reviu Bertie pequenina, que tantas vezes ele trouxera nos braços pelas alamedas de tilhas do antigo parque de Steinsburg. E depois sua vida de moço, as lutas e desilusões. Ai dele! O retorno a Steinsburg, que o desgraçara, desgraçando primeiro Henri, sua arrebatadora paixão pela prima, seu crime contra os Lumières, que nunca deixara de lhe acusar a consciência, seus sacrifícios, seus desgostos. Oh, sua vida fora bem um livro de dores e sofrimentos. E agora, coroando tão duras pelejas, Ferdinand, que lhe seduzira Bertie, desgraçando-o também. Era um momento horrível aquele que, diante do túmulo repentinamente, lhe surgiam as recordações, os deméritos que fustigavam sua consciência. Ó instante solene e formidável esse, em que lê no arquivo das lembranças a página de passados feitos, extraindo do nosso ser suores de agonia. Feliz de quem, nesse instante augusto de agonia, pode sorrir a página das próprias recordações. Desgraçado aquele que chora sobre ela. Louise chorou copiosamente. Somente ao amanhecer, Louise se retira do gabinete de estudo onde passara a noite.
não tornara a ver Bertie nesta noite memorável. Sentia-se sereno agora. Depois de dolorosamente vibrar, seus nervos se aquietaram sob a injunção do inevitável. Por isso, quando ao amanhecer Bertie o vira sair do gabinete, admirou-se da sua serenidade, ao passo que ele surpreendeu-se do abatimento em que se encontrava a desgraçada. Pobre infeliz, disse ele, erguendo-a, pois ela passara a noite diante daquela porta. Levanta-te, pobre Bertie, e procura serenar. Quem sabe, é possível que eu não sucumba. Ó Luís, meu bem-amado, a desgraça estendeu suas garras sobre mim. Estou perdida. Quisera também morrer. Mas ele já não a ouvia. Estava comovido e não se queria curvar ao sentimento afetivo que agora voltava com feição de piedade. Estás perdoada, querida amiga da minha infância, murmurou. Instantes depois, a aldraba da porta de entrada bateu com força. Eram suas testemunhas que o vinham buscar, pois aproximava-se a hora do encontro com o Ferdinand de Pracontal. Bertie de Somerville não era de têmpera a sofrer esperas e incertezas. Era uma alma positiva e arrojada, insofrida e intimorata, que não se resignaria a situações passivas. No dia em que essa alma se renovasse para o amor de Deus e se desse à prática do bem, seu triunfo repercutiria nos céus e ela seria considerada exemplo para as almas frágeis que se deixam descrer do próprio progresso. Depressa, Hans, o meu carro, disse imediatamente após a partida do barão. Luciene, a minha capa e o meu punhal. Matarei Ferdinand se ainda chegar a tempo. Assistirei ao encontro. Luís não pode morrer às mãos daquele miserável. E partiu aflita, desesperada, inconsolável. Os bosques de São Nicolas eram compostos de pequenos agrupamentos de pinheiros, muito limpos e propícios aos encontros daquela espécie, tão frequentes naqueles ingratos tempos. Situados aos fundos dos muros do convento de São Nicolas, tomaram seu nome e, como tal, eram conhecidos. Luís chegou primeiro que Ferdinand, acompanhado das testemunhas e de alguns amigos, que pretendiam reconciliar os contendores antes do início da peleja. Logo após, chegou o orgulhoso conde, feroz ainda no olhar e ligeiramente pálido. Mal cumprimentou o adversário. Não atendeu às propostas de reconciliação promovidas pelos amigos de ambos, no que foi imitado por Luís. O rude fidalgo sabia que ia cometer um homicídio, e apesar da dureza do seu coração, não podia fugir à impressão de que o homem a quem ia matar fora seu amigo e vilmente traído por ele. Após as cortesias de estilo, feriu-se a peleja levada a florete, única arma que Luís de Steinsburg adestrava com algum desembaraço. A luta era desigual e as primeiras investidas Ferdinand mostrara seus detestáveis intentos. Certo da própria força, o espadachim que ele era, divertia-se naquele encontro, cansando sua vítima, antes de feri-la, para depois ufanar-se sobre seu sangue com mais uma vitória. Bertie de Somerville, a desventurada causadora do drama que enche nossas páginas, e triste lição àqueles que se desviam do caminho da justiça para perder-se nos lamaçais do egoísmo e demais paixões, Bertie chegara ao local alguns minutos depois do início da luta. Desesperada, dominada pelas violentas emoções que desde a véspera a sacudiam, a esposa de Luís dir-se-ia o espectro do próprio infortúnio. Ao vê-la, as testemunhas do duelo se penalizaram, e, num gesto prudente, tentaram afastá-la, conjurando-a a voltar para a carruagem e lá aguardar o final da luta.
mas a vibrátil criatura resistira num protesto conciso, desarmando os interlocutores. Não, senhores, hei de ficar. Trata-se de meu marido, ficarei. A peleja, entretanto, continuava. Bert não tivera ensejo de tentar contra a vida de Ferdinand, como fora sua intenção. Ferdinand chasqueava e ria durante a luta. Luís, atento, cansava-se inutilmente, preferindo não ouvir os remoques do adversário. Somente dissera, de certa vez, que o adversário lhe gabara o desembaraço com que empunhava o florete, o que achava ele não era próprio de um artista. É verdade, senhor. Reconheço a minha inabilidade em esgrima. Se outrora eu pudesse prever que em Flandres existiam fidalgos indignos, ter-me-ia exercitado melhor, e hoje vos poderia oferecer a honra de luta mais interessante. Infelizmente, só agora compreendo que me enganava e entristeço-me pelo desgosto de não vos poder matar. Entre mentes, Bert empenhava-se na luta e com frases estimulantes dir-se-ia querer suprir a inabilidade do marido. Mas a sua parcialidade só poderia provocar o contrário do que ela desejava. Irritava Ferdinand, perturbava Luís, que já se encontrava ferido no pulso, com o sangue a tingir as alvas rendas da camisa que usava. Empalidecia, pois compreendia que o inimigo poupara-o até ali para melhor se divertir e fazê-lo sofrer por mero exibicionismo. Como num sonho, surgiram-lhe novamente as fases mais acidentadas da sua vida, e ele as reviu dentro de si com o constrangimento de quem não tem tranquila a consciência na hora da agonia. Então, naquele momento grave e doloroso, em que por vias naturais nele se cumpriam as leis de uma justiça, enquanto Bert avaliava a extensão da catástrofe provocada pelo seu crime de 2 vezes adúltera, enquanto ansiosa, as testemunhas aguardavam o desfecho da luta e Ferdinand, satânico, calculava o golpe que vibraria no peito do adversário. Um sentimento sublime esvoaçava no coração de Luís de Stainsburg. Ele reviu Henri e a infância de ambos. Reviu a si próprio, pequenino, partilhando com Henri o seio pujante de vida que Marie lhe dava para salvá-lo da morte, em prejuízo do próprio filho. Reviu as solicitudes do companheiro de infância, os folguedos de ambos, a ternura que os enlaçava, tão leal e tão pura. Depois a ingratidão cruel contra aquele que jamais lhe dera razões para agastamentos. A tortura de Henri, a desgraça ferindo os Lumieres. Um soluço de mágoa vibrou-lhe ao mesmo tempo que um grito de dor nas fibras da alma. A vista se lhe turvou de fraqueza que a perda de sangue provocava. E ele, no fundo do pensamento, murmurou, doloroso e resignado: Henri, meu irmão, meu amigo, de onde estás? Perdoa o crime que pratiquei contra ti. E foi só. Uma dor aguda e profunda fez-o soltar um gemido longo e cavo. Ele largou o florete, que caiu para um lado, e levou a mão ao peito. O sangue saía-lhe em borbotões do coração. Caindo nos braços de Bert, expirou rapidamente, mas sentindo ainda sobre os rostos os beijos aflitos da estranha mulher que o amara e o traíra. A arma de Ferdinand de Gors atingira o peito de Luís de Stainsburg, a pérola de Bruges.